Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Nós estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Você que gosta de estudar a Palavra de Deus, você que é um amante da Escola Bíblica Dominical, enfim, você que gosta do ensino, certamente você conhece o programa Escola Bíblica e acompanha o programa Escola Bíblica aí na sua casa ou mesmo através da plataforma do YouTube. E nós hoje temos mais uma lição, a lição de número 8, a lição que vai tratar sobre o ministério de evangelista. Um ministério muito importante na igreja e que certamente ela vem como um cumprimento da ordenança de Deus de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes de nós começarmos propriamente a reflexão dessa lição de hoje, eu quero convidar você a orar junto conosco, apresentar esse programa a Deus. E você sabe que nós podemos contar com os comentários do evangelista Wallach e também do pastor Elias. E eu quero pedir ao evangelista Wallach que nos dirija em oração desde já, apresentando esse programa e também a vida dos nossos telespectadores. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu santo nome por mais esta programação da TV Kairos, que ela possa alcançar, Senhor, vidas, alunos, professores, coordenadores das escolas bíblicas deste município. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada e seja apregoada com firmeza, com fé e com coragem, e que hoje nós possamos aprender mais e mais, Senhor, desta lição do ministério de evangelista, Senhor. Que seja para o crescimento numérico, quantitativo e qualitativo, Senhor, da tua obra. Nós te pedimos tudo isso e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nossa lição de hoje vai falar exatamente sobre o ministério de evangelista. E eu quero que você acompanhe conosco aí, desde já agradecendo a audiência dos nossos queridos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros da nossa igreja, dos diáconos, todos auxiliares, agradecer a audiência dos coordenadores da EBD, em toda a Grande Marabá, agradecer aí os nossos professores. Tenho falado com algumas pessoas e tem me noticiado que estão acompanhando o programa, inclusive irmãos de outras denominações. É um prazer muito grande ter vocês acompanhando esse programa. Vamos para a leitura do texto áureo da nossa lição de número 8, o ministério de evangelista. O texto áureo nos diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, a verdade prática nos diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. E a leitura bíblica em classe, você pode acompanhar, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 a 35, você pode abrir, e também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 apenas. Acompanhe conosco aí na tela também a leitura bíblica em classe. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse.
E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até aqui temos lido a palavra do Senhor nosso Deus, e esse tema é muito importante, como eu já falei no início, porque tem relação intimamente com a grande comissão da igreja, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Foi o Senhor que deu essa comissão, ela está repleta em toda a Bíblia, e o ministério de evangelista ele vem também como norteador dessa grande comissão da igreja. E aqui na introdução, o nosso comentador ele diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Graças a Deus. Meu querido pastor Elias, eu gostaria que o senhor, aqui à guisa de introdução também, nos falasse um pouco sobre o ministério de evangelista, como ele se encaixa no seio da igreja, sua importância, e nos fale também aqui sobre esse trabalho de evangelização que o Senhor Jesus, mesmo antes da comissão, ele já, de certa forma, assim, atribuiu aos seus seguidores, aos seus discípulos. Fique à vontade, pastor. Graças a Deus, um prazer, pastor Marcos, mais uma vez, evangelista Wallace. Queremos cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, vocês que estão agora conosco no programa Escola Bíblica, e é muito importante nós evidenciarmos a importância do ministério de evangelista, assim como nós já estudamos 2 ministérios, 2 dons ministeriais nas lições passadas, e hoje é o terceiro nessa classe dos dons ministeriais, do ministério de evangelista. E nós sabemos que, apesar do Senhor ter essa capacidade de fazer tudo sem nós, pessoas falíveis, dominadas de fragilidade, cercadas e dotadas de fragilidade, ele mesmo decidiu nos envolver no processo da pregação do Evangelho, a fim de que o mundo conhecesse o mistério do Evangelho, que consiste primordialmente na salvação do homem, na salvação da raça humana. E toda a igreja como um todo, ela é evangelista, ela é evangelizadora, ela é uma proclamadora da palavra do Senhor, ela deve ser, porque é assim, e para isso o Senhor lhe chamou. Ao longo dessa lição nós vamos ver a definição, claro, propriamente do ministério de evangelista, mas a título de introdução, o Senhor chama através do seu Espírito, ele convence a pessoa, está lá em João capítulo 16, o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. Traz o pecador, insere no corpo de Cristo, e este agora recebe, é outorgado, é nomeado por Deus para se tornar um evangelizador, um proclamador das verdades que salvam, que é a verdade divina. Então essa pessoa agora, ela é designada para dar fruto. O Senhor nos disse em João capítulo 15, versículo 16, né, pastor Marco? Não foi vós que vos escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto
permaneça. Então, o Senhor nos designou para dar fruto. O apóstolo Paulo vê isso como uma obrigação que lhe fora imposta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, e ai de mim, se não anunciar o evangelho da salvação. Então, nós temos que anunciar o evangelho do Senhor Jesus, e você não necessariamente precisa ser dotado de uma capacidade elevadíssima, não necessariamente você tenha dom de evangelista, como nós veremos aqui mais na frente, mas você pode e deve ser um proclamador, um anunciador da verdade que salva, que é a palavra de Deus. Claro que esse número, ele é sempre pequeno, diante ou comparado ao tamanho da seara. O Senhor diz que grande é a seara e são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. E isso se deve a algumas razões. A primeira é que você não vai falar de você mesmo, você vai falar do Cristo ressurreto. Você vai falar não para agradar aquele que recebe a mensagem, aquele para quem você está proclamando. Você vai falar de acordo com a vontade daquele que lhe enviou. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala a Timóteo, dizendo que aquele que está militado ou está alistado neste exército não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para esta atividade, para exercício desta função tão importante que é proclamar o evangelho da salvação e fazer notório o mistério do evangelho de Cristo Jesus. Amém, maravilha. Evangelista Wallach, o senhor é um evangelista, Deus tem lhe chamado nessa missão tão nobre, né, de anunciar a palavra de Deus. Também é um mestre, né, tem esse dom maravilhoso de ensino, e a gente fica muito feliz de ter um evangelista aqui conosco, que vai nos falar um pouco sobre esse dom ministerial de evangelista. Fique à vontade. Pastor Marcos, pastor Elias Gomes, é um prazer, é uma honra estar aqui com os senhores, dividindo esta bancada, os irmãos aí que nos acompanham. É um prazer estar com vocês também. É uma responsabilidade muito grande, né? Esse dom ministerial que nós estudaremos hoje, que já começamos a estudar, de evangelista, é uma responsabilidade grande, porque nós estamos aqui representando, obedecendo a uma ordem direta, manifesta do Senhor Jesus. Nós não estamos tratando de um pedido, mas nós estamos tratando de uma ordem, como nós já estudamos em lições anteriores, que é o ide do Senhor Jesus, ide pregar o evangelho a todas as nações. Então, é uma responsabilidade, mas nós entendemos que esse ministério aqui, nós já começamos sobre isso, está intimamente ligado realmente à grande comissão. No tópico 2 da nossa lição, ele diz assim: enviados para o meio de lobos. Essa foi a advertência do Senhor Jesus em relação ao envio dos 70 da grande comissão. E é importante nós entendermos que quando Jesus ele anunciava essa exclamação, essa advertência, o Senhor Jesus ele já estava prevendo o que ocorreria décadas posteriores, como a perseguição da igreja. E, de fato, até essa perseguição da igreja, ela cumpre um objetivo, ela cumpre um papel que vai ser desaguado realmente no ministério de evangelista. Se nós bem fizermos uma retrospectiva, os crentes que estavam em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, define bem isso, eles foram perseguidos e perseguidos por Saulo. E a palavra de Deus diz que os únicos que não foram dispersos foram os apóstolos. Então, todos aqueles crentes que ali habitavam, eles, pela perseguição da igreja, eles passaram a percorrer Israel, né, para pregar a palavra de Deus. Isso está intimamente ligado a essa perseguição, enviado para o meio
de lobos. E aí, nesse quesito, nesse processo histórico, vão surgir grandes evangelistas, como Filipe, que é o que nós fizemos aqui na leitura bíblica em classe. Mas como tudo na obra de Deus tem um propósito, e também esse fato tinha um propósito, nós temos assim que em Mateus 10,16, que é o mais completo, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. É um pouco diferente do texto de Lucas, mas que percorrem, que desaguam no mesmo objetivo. E nessa história que nós tratamos agora de Atos dos Apóstolos, realmente se cumpre o que Jesus já previa, já manifestava, já sabia que ocorreria. E através da perseguição da igreja, através de Saulo, e a dispersão dos crentes naquela região, aí nós começamos a ver realmente esse ministério sendo desenvolvido na igreja primitiva com primazia. E a palavra de Deus vai dizer também que nessa circunstância, o evangelista Filipe, que antes era separado pela própria igreja, pelos crentes, como diácono, ele passa a exercer esse ministério de evangelista na região de Samaria. Então, veja bem, observe todo o contexto histórico. Essa Samaria é a mesma Samaria onde Jesus encontra a mulher samaritana, e Jesus, exercendo o seu mistério com primazia de verdadeiro evangelista, e aqui nós utilizamos as frases que nós temos utilizado em programas anteriores, o evangelista paradigma já havia aberto aquele caminho de evangelização em Samaria, através da mulher samaritana. Para quê? Para que certamente décadas posteriores Filipe pudesse estar lá pregando o evangelho, pregando as boas novas, com os corações já amolecidos, né, pela palavra de Deus, que já conheciam a Jesus, mas ali se inicia a verdadeira manifestação desse dom ministerial de evangelismo na igreja primitiva. Portanto, é por isso que nós caracterizamos e nós enfatizamos essa situação aqui do tópico 2, enviado para o meio de lobos, mas certos da grande recompensa, que é a salvação. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e fortes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, quando Jesus ele determina que os 70 vão ali na grande comissão, ele, como nós já tratamos, ele adverte, mas também ele está ali sempre consolando, né? Dando a plena certeza e a convicção para aqueles seguidores de que seus nomes estariam escritos no céu. E é por isso que nós cremos, nós acreditamos na responsabilidade desse ministério e que nós temos muito que aprender sobre ainda. Amém, glória a Deus. Bom, eu gostaria também de ler um texto aqui que me veio à memória, que é o texto de Romanos 10, fala exatamente sobre essa necessidade de pregação do Evangelho, não é, pastor Elias? Romanos 10, a partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou seja, dos que anunciam o Evangelho, que são as boas novas de salvação. E aqui o apóstolo está nos chamando a uma indagação, né? Como invocarão aquele a respeito do qual não creram e também nada ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então, a pregação do Evangelho, ela é uma missão urgente, não é, pastor Elias? Ela é urgentíssima, porque as almas estão morrendo e nós precisamos anunciar o Evangelho por todos os meios que Deus nos concedeu, né?
E, de certa forma, todo crente ele é um evangelizador, como já foi dito. Ele evangeliza pessoalmente, ele evangeliza pregando, ele evangeliza com a sua vida, ele evangeliza de muitas formas. Agora, o evangelista como dom, ele tem assim uma especialidade, digamos assim, né? Ele tem uma capacitação bem maior, porque a gente acompanha na vida dos grandes evangelistas aqui na Bíblia, todos eles iam pregando, né, evangelista Wallace, e Deus ia sempre confirmando de alguma forma a palavra deles. De fato, há algo assim muito diferenciado na vida dos evangelistas, né? Já o pastor não, o pastor é aquele apacentador, é aquele que cuida do rebanho, e aquele que administra, aquele que olha ao todo. O evangelista, ele tem uma missão específica dada por Deus, que é essa missão de anunciar as boas novas, de pregar o evangelho, de ministrar a cura, de repreender os demônios. Tem essa autoridade dada pelo Senhor. E o nosso comentador aqui, ele fala que esses dois ministérios, eles se complementam. Não há superioridade de um em relação ao outro, por exemplo, do pastor em relação ao evangelista, mas são ministérios que se complementam para o bom crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que o reino de Deus a cada dia ele aumente em número de pessoas, de almas que se rendam aos pés de Cristo, né? Tem que ter essa ousadia, pastor Elias, mas ele tem que ter também obediência, né? Ele tem que ser uma pessoa obediente, porque Filipe, ele foi obediente, né? Paulo foi obediente ao mandado do Senhor. Então, o evangelista, ele precisa ser um homem obediente ao chamado que Deus tem para a vida dele, se colocar à disposição da sua igreja e do Senhor Jesus para cumprir o seu ministério, né? Então, esse é o tema maravilhoso para nós. Queridos, nós estamos aqui fechando esse primeiro bloco, falando sobre o ministério de evangelista. É um ministério que, às vezes, ele é espinhoso, porque a pessoa é enviada a pregar em lugares inóspitos, passa por situações difíceis, né, pastor Elias? Ele está sujeito a passar frio ou calor excessivo, a passar da hora de comer, não é assim, pastor Elias? Perseguições, e ele precisa ter isso em mente, que ser evangelista não é um status, né? Não é exatamente sair por aí e cobrando um cachê alto, etc, etc. Ele precisa compreender que é uma missão. E, às vezes, na missão a gente tem abundância, mas, às vezes, na missão a gente tem escassez, né? E todo pregador do evangelho ele é provado. Às vezes, a porta se fecha em alguns lugares para ele, mas ele não pode desistir e nem pode se fazer de vítima, porque o vitimismo na vida do evangelista é um negócio terrível. Ele acha que ele é o centro, aí ele se faz de vítima e ele não compreende que ele precisa sofrer por amor do evangelho, né? E o próprio Senhor disse em relação ao apóstolo Paulo que ele iria sofrer, né, por amor do nome do Senhor Jesus, né, evangelista Wallace? Então tem esse aspecto também, né, de sofrimento, não é um status. Aliás, nenhum ministério é para status. É uma devoção, é um sacerdócio, é uma vocação, é um chamado especial que nós temos que entender da parte de Deus e nunca, jamais pensar em desistir dele, porque Deus ele é conosco, ele disse que ele seria conosco e ele confirmaria a palavra que nós pregássemos por meio de sinais, salvando, curando, libertando. E é muito importante a gente dar essa palavra, até mesmo para os irmãos que estão nos ouvindo, que tem essa chamada linda de evangelista, né? Eu estava lendo, e aqui a gente vai para o nosso intervalo, mas eu falar sobre um testemunho do Moody. Há muito tempo atrás eu estava lendo a história dele, e ele fala que ele pregou numa noite e ele deixou de fazer o apelo, ele deixou as pessoas muito à vontade, ele não perguntou quem queria aceitar Jesus como Salvador. E aí ele deixou as pessoas irem para casa e depois elas pensassem sobre aquela mensagem para depois tomar a decisão. E nesse ínterim houve um grande incêndio naquela cidade. E muitas daquelas pessoas para quem ele pregou, elas morreram. E ele disse que a partir daquele dia que nunca mais ele deixaria de fazer o apelo, que a gente chama de convite, né? O convite para aquela pessoa aceitar Jesus. Então, se você está assistindo esse programa e ainda não tem Jesus como seu Salvador, aceite-o hoje. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele está pronto para receber você, pronto para perdoar os seus pecados. Esse é o nosso Jesus. Não
Não fomos nós que fomos a Ele, foi Ele que veio até nós, se fez homem e nos trouxe essa mensagem de salvação para nos aproximar de Deus, tá bom? Vamos para um breve intervalo e já já voltamos com o segundo bloco falando sobre evangelista, esse dom maravilhoso de Deus para a igreja.